paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Diga aleluia. Jesus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Aproveitando que todos estão de pé, quero aproveitar para meditar com os irmãos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 25. Capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 34. Mateus 25, do 31 até o 34. Palavra do Senhor. Amém? Com Deus glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Aleluia. Todas as nações serão reunidas e ele separará as pessoas. O pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiveres à sua direita: venham. Eu vou de novo, porque esse aqui é o último chamado do Cordeiro para a nossa vida. Então eu vou de novo, porque é o último chamado. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, e recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Quero pregar sobre esse chamado que vai ser o último que o Cordeiro fará para nós. Você pode tomar o seu assento e dizer aleluia? Glória, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós temos duas mensagens centrais na Bíblia, que é para a igreja. Domingo passado falamos de uma, que é a cruz. A mensagem central para nós é a cruz. Mas nós temos uma segunda, uma medalha de prata, uma segunda mensagem que tem um grau de importância muito elevado. E qual é? Jesus está voltando. Ô, glória. A nossa esperança continua sendo a sua vinda. Glória a Deus. Por mais que nós temos belas flores, isso é de um hino que eu ouvi quando eu era criança, né? Passarinhos de belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres resplendores. Eu estou em busca do meu lar. Aqui nós continuamos sendo peregrinos em terra estranha, porque no momento que você vir para Cristo, você já não é desse lugar, você já não se encaixa nesse lugar. Você já não consegue viver 100% bem em Namur ou em Bruxelas, ou em Bélgica, ou no Brasil, ou em Minas Gerais. Você pode até rodar as nações de tudo que é lugar do planeta. Você não se encaixa mais, e não é porque as nações estão em crise, não é porque tem uma guerra econômica acontecendo entre os Estados Unidos e China. O problema é que você morreu para esse mundo e vive. O único lugar que você vai se sentir é quando você estiver vivendo com Cristo. O único lugar que nós vamos se sentir é o nosso lugar. É quando nós estivermos adorando Ele a todo momento. Você concorda com isso? Então não aleluia para concordar. Em Levítico 16, eu tenho uma informação muito necessária para nós. A mensagem que nós falamos no domingo passado, eu quero continuar um pouco ela.
seguir um pouco para que nós entendamos uns detalhes que são muito importantes. Jesus, a nossa oferta, Ele se ofereceu por nós, mas Jesus também é o sumo sacerdote. Ele é o profeta, mas também é a palavra. Ele é o rei, mas também é o reino. Ele é o sacrifício, mas também é o sumo sacerdote. Ele se entrega, mas para que você e eu possamos entender um pouco sobre esse, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Eu não sei se você já ouviu sobre ou presenciou algo sobre. O sumo sacerdote, toda vez no Yom Kippur, que era uma festa da época, ele tinha a missão, a incumbência de entrar nos santos. Obviamente isso levava a uma grande preparação. Uma semana antes ele já começava purificações, jejuns, santificações, ele tirava a veste que era mais colorida do sumo sacerdote, colocava uma veste de linho fino, puro, simples, básico, e ele já começava a se purificar para chegar diante de Deus no Yom Kippur. Ele se preparava, e quando chegava o grande dia do sacrifício, que ele iria entrar no Santo dos Santos, e isso, volto a frisar, era uma vez por ano. Então não era sempre, não era toda semana, não era todo momento. Todo o sumo sacerdote esperava chegar aquela data do Yom Kippur para poder entrar lá dentro. O ritual ou a cerimônia era mais ou menos assim. Quando começava, o sumo sacerdote pegava o incensário e ele entrava a primeira vez no Santo dos Santos. Quando ele entrava a primeira vez, ele entrava de cabeça baixada, porque você deve saber que no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Porque em cima dos querubins era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, com querubins na tampa. E Deus falou assim: em cima desses querubins eu vou me assentar e a minha presença vai estar no lugar. Então o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos com um véu espesso, grosso, que ele passava por esse véu com incensário, o incensário saindo naquela fumacinha, e ele começava a passar o incensário para que a fumaça tomasse o ambiente. Por quê? Porque ele não poderia olhar para a glória de Deus, porque se ele olhasse diretamente para a glória de Deus, ele poderia ser fulminado pela glória de Deus. Então ele entrava com o incensário balançando diante do Santo dos Santos, a fumaça tomava o ambiente. Você já começa a entender aquele hino que no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Agora você já começou a fazer sentido, né? Porque ele entrava com esse incensário balançando, porque não poderia olhar para a glória de Deus. O incenso, a fumaça, simbolizava a oração do povo. Você vai ver isso em Apocalipse, que diante do trono de Deus também tem seres viventes com taças que têm incenso. Porque só para você dar uma glória a Deus, para a gente continuar falando aqui do negócio do sumo sacerdote, só para você dar um aleluia, a tua oração não para no quarto da tua casa, o teu clamor não para aqui nessa igreja de amor. Quando você dobra o joelho para orar, eu sei que da tua boca sai palavras, mas Deus não escuta com ouvidos palavras, é incenso que vai subindo com cheiro suave diante das suas narinas. Eu não sei se você consegue ter a dimensão do que é isso no mundo espiritual. Oramos, e quando nós louvamos, é incenso que vai subindo ante o trono celestial, passa pelo céu de Namur, sai do planeta Terra, chega na eternidade, diante do trono do Senhor, e ele cheira, ele inspira, pastor, ele não ouve, ele inspira. Por isso que a oração respondida é a oração de essência, que tem propósito, que tem verdade. É por isso que Jesus não falou assim: eu vou ouvir quem me canta, eu vou ouvir quem fala bonito. Ele falou assim: vai estar procurando verdadeiros verdade. Ele chega, inspira esse incenso. O sumo sacerdote ia passando esse incensário, a fumaça tomava o Santo dos Santos, então ele saía do Santo dos Santos. Quando ele saía do Santo dos Santos, ele ia, passava, imagine você, o Santo dos Santos está aqui, ele saía, passava pelo véu, tinha um lugar santo. Ele saía do lugar santo e ia lá para fora para o átrio. Lá no átrio tinha um altar, aonde já tinha um boi preparado. Esse boi,
ele degolava, derramava o sangue, colocava numa bacia de bronze, voltava a segunda vez para o Santo dos Santos. Ele entrava com o sangue do boi, porque agora ele vai entregar aquela oferta pelos pecados dele e pelos pecados da família dele. Então ele entrava com esse sangue, ele passava no propiciatório da arca, e quando ele passava, Deus então recebia a oferta pelos pecados dele e pelos pecados da família dele. Ele sai do Santo dos Santos, vai lá fora de novo, tem 2 bodes. Eles tiravam sortes entre o bode, porque era Deus que escolhia, não era eles. Tirava sorte, um morreria e o outro seria mandado de uma confissão de pecados para o deserto, o tal do bode Azazel. Eles tiravam sorte, pegavam, e falavam assim, esse aqui é o que vai morrer. Eles degolavam o bode, pegavam o sangue ali do bode ou do cordeiro, como se preferir, e ele levava na bacia de bronze lá para dentro de novo, a terceira no Santo dos Santos. Passava novamente, pegava o sangue do cordeiro, esticava, colocava no propiciatório da arca, e aí sim, era a expiação de pecado pelo povo, a oração pelo povo para que Deus os perdoasse do pecado. Esse bode que ficava vivo era lançado no deserto. Azazel é deixar ir, é remissão, é agar. Então veja bem, nós temos hoje na nossa vida um cordeiro que foi morto, um cordeiro que também vive está. Aleluia. Nós temos um cordeiro que sim, foi morto e o sangue traz expiação, mas o cordeiro vivo é vitória eterna sobre o pecado, sobre a morte, sobre o juízo e sobre o mal. Nós temos um Jesus que morreu, mas temos um que está vivo e está aqui nessa noite. Aleluia, deixa eu passar. Esse era a liturgia do Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote sacrificava diante do Senhor. Agora que você tem essa informação na sua mente, vem comigo para entender a hora que Jesus recebe o pecado todo da humanidade sobre si, aonde que ele fala que o próprio Pai o desampara. Logo em seguida ele fala, está consumado. Isso aqui você lembra do domingo passado. Ele grita, está consumado. Aquela palavra que até hoje, se falar muito perto de um demônio, ele chega e estremece, que é o tetelestai. Está consumado. Já era. Ele fala essa palavra na cruz do Calvário. E logo em seguida ele pronuncia a última. E a última palavra é, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Ao Senhor eu entrego o meu espírito. Jesus inspira e cai. É aqui que eu quero te falar um detalhe muito importante, porque eu estou te dizendo que o sumo sacerdote, ele tem que entrar no Santo dos Santos para poder oferecer a oferta de sacrifício, para Deus aceitar ou não aceitar a oferta. Quando Jesus inspira na cruz, a oferta está na cruz, o sangue foi derramado. Escritor aos Hebreus no capítulo 9, versículo 23 e 24, se você não deu glória daqui a pouco, eu já estou te olhando aqui já. O escritor aos Hebreus no capítulo 9, versículo 23 ao 24, fala que Jesus entrou, não no santuário feito por mãos humanas, não no templo que foi feito por mãos humanas, não nas repartições por mãos humanas, mas ele entrou no santuário nos céus, porque quando Deus revelou a Moisés, ele falou assim, tu vai fazer um tabernáculo, mas tu vai fazer a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, vem aqui no céu para tu ver como é que é. Moisés lá em cima falou assim, ó, dá uma olhada aí, tá vendo aqui como é que é o negócio? Tô vendo, então, tu pega a máquina aqui com o que você tem lá embaixo e constrói isso aqui lá embaixo. Moisés vem e constrói o tabernáculo, coloca o Santo dos Santos, coloca o lugar santo, coloca o átrio, coloca a divisão, coloca o altar, e ele fala, então vai ser assim, tudo bem. Quando Jesus morre, entrega o Espírito ante ao Pai, e a cabeça cai, ele não entra no templo de Herodes, ele não entra na repartição do templo de Herodes, ele não entra onde o véu foi rasgado, ele vai ante a Deus que está no céu, e ele chega no verdadeiro Santo dos Santos, aleluia, ele chega no verdadeiro Santo dos Santos. Pastor, mas tem Santo Santo, tem véu no céu? O Santo dos Santos é onde Deus está. Se Deus se assentava por sobre a arca da aliança, no Santo dos Santos da terra, aonde Deus está sentado no céu, num alto e sublime trono. Deus entra na presença do próprio Pai, é o nosso sumo sacerdote que está entrando na presença do próprio Pai, e ele chega diante do Pai e fala assim, Pai, está vendo eu ali naquela cruz? Ali está a oferta, ali está o sangue derramado, mas diferente da lei sacerdotal arâmica, eu não estou oferecendo pecado por mim, porque eu não tenho pecado, não cometi pecado, eu estou oferecendo aquela oferta para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ali está a oferta, Pai.
O Senhor aceita a oferta, diz a Bíblia Sagrada, os escritores hebreus gostam desse assunto, que ele fala assim, a oferta foi tão perfeita, que de uma vez por todas ele entrou no Santo Santo. Eu vou a segunda, de uma vez por todas, o termo é esse, o termo puxa um aleluia, porque de uma vez por todas, ele entrou no Santo dos Santos, não oferecendo sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de bois, mas ofereceu o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Pai, tu aceita essa oferta? O Pai aceita, e quando Deus aceita, o véu que está na terra é rasgado de alto a baixo. Quando Jesus apresenta a oferta como sumo sacerdote que é, o Pai fala, essa oferta basta. Não precisa mais matar animal. Não precisa mais sacrifício do antigo pacto, porque com o sangue dele ele torna obsoleta a antiga aliança. Eu já olha, já bati o pé. Ele torna obsoleta a antiga aliança. Com o sangue dele ele traz os pecados. Com o sangue dele ele faz a nova aliança. Tu lembra da ceia? Esse é o sangue que eu estou derramando por vós, e é o sangue da nova aliança que eu estou fazendo com vocês, que são a minha igreja. Eu estou dizendo para você que não precisa de apoio, de ponte, não precisa de nada para completar a obra. A obra foi completa de uma vez por todas. Ele entrou no Santo dos Santos. O sangue basta, Jesus basta, a graça basta. Aleluia! Alguém trouxe glória a Deus por isso ou deixei no silêncio? Aonde Jesus se entregou como oferta, as trevas cobriram a terra. Jesus entra no Santo dos Santos. Como consequência dele entrar no Santo dos Santos, no céu, o véu da terra se rasga. A prova que a oferta sacrificial de Cristo foi aceita é porque o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo. E eu vou te dar também mais uma. Eu já vou dar aleluia logo na sequência. Não é só o véu da terra que foi rasgado. Todo empecilho, toda separação que tinha entre Deus e nós foi completada por Cristo na cruz, e nós temos acesso livre à presença de Deus. É por causa da cruz, é por causa do sangue, é por causa de Cristo. Você pode dobrar o teu joelho na tua casa e visita lá naquele lugar. É por causa de Cristo, é por causa da cruz que você pode orar no teu serviço e a presença de Deus entra onde você está. Tudo que tinha de objeção foi na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! O véu é rasgado, a terra treme, sepulcros são abertos, santos são ressuscitados. Aleluia! Começa a acontecer uma série de eventos. O soldado romano está falando assim, verdadeiramente era o Filho de Deus. 3 horas da tarde, mas o dia parece o sol se envergonhou de ver Jesus. Mas o que eu acho lindo é que não para por aí, porque o corpo vai ser sepultado, mas a Bíblia vai me falar que Jesus desce aos lugares baixos. Ele vai altos. Se você perceber 1 Pedro 3:18 ao 20, fala que Cristo sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Ele que era justo morreu pelos injustos, a fim de levá-los a Deus. Seu corpo morreu, mas ele foi vivificado no Espírito. Assim foi e anunciou a mensagem aos espíritos em prisão. Haviam demônios que estavam presos no Hades. Prova disso é você ler Judas, versículo 6, que diz: e os anjos que não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram seu lugar apropriado, ele os mantém presos em correntes eternas na escuridão, para o julgamento do grande dia. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, tem aquele versículo maravilhoso que diz: toda cédula de dívida que tínhamos cravada foi na cruz do Calvário.
não há mais condenação. Mas o texto fala que ele humilha governantes, principados, potestades e publicamente os envergonha pelo triunfo da cruz do Calvário. Onde que isso acontece? Isso acontece no Hades. Quando o corpo está sendo enterrado, Jesus desce aos lugares baixos, e quando ele chega aos lugares baixos, lá estão demônios. Ele não vai pregar salvação, não, nesse dia não. Ele não vai pregar reconciliação, nesse dia não. Nesse dia ele vai pregar juízo. Ele chega no meio daqueles demônios que está preso e tão perigoso que é, e fala: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu venci a morte, o pecado. Aleluia! É interessante que todos até então que desceram no Hades foi para ser atormentado. Todas as pessoas que até então desceram no Hades foi para que demônios o atormentassem. É a primeira vez que alguém desce no Hades para atormentar os demônios. Chegou atrasado, tomou café, tomou raciocínio lento. Vou de novo. Todo mundo que era lançado no Hades. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Que o rico ficou lá sofrendo, passando aquela dificuldade toda. Todo mundo era lançado lá para sofrer. Jesus é o primeiro e o último que entra lá para fazer os demônios sofrerem. Porque havia uma profecia sobre Eva depois que caiu. Deus olhou para Adão e falou assim: você vai ter que trabalhar, não vai ser mole. Você, para dar luz filho, vai ser dolorido. A serpente vai rastejar agora e vai comer o pó da terra. Mas tem um detalhe: antes que Satanás saia da conversa, do ventre dessa mulher, da semente dela, nascerá um que esmagará. Nascerá um que esmagará ele. Eu estou dizendo que Paulo disse em Romanos 16: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele prega juízo. Ele prega a vitória total dos principados e potestades. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que é a textual, que fala que Jesus desfila com os principados e potestades. O desfile era quando um general ganhava do outro exército, ele desfilava com os perdedores. Você está imaginando isso ou não? Jesus desfila com principados, potestades. Você pegou ele gordo. Jesus desfila com as potestades e fala assim: a vitória foi minha, eu venci. Não sei se você está entendendo a mensagem. O Wi-Fi está lento. Sobre a cruz, o inferno envergonhado. Toda vez falamos sobre a cruz, o inferno envergonhado. Todo dia, todo segundo domingo que nós falamos sobre a ceia, o inferno é envergonhado. A cruz é a maior vergonha do inferno, porque não conseguiu parar Jesus, não conseguiu vencer Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aleluia! Jesus expõe eles ao ridículo. No terceiro dia ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele aparece a Maria Madalena, as outras mulheres, 2 discípulos no caminho de Emaús. Aparece a Pedro em privado. Preguei isso hoje de manhã. Depois que aparece a Pedro em privado, aparece a 10 discípulos sem Tomé. No outro domingo aparece aos 11 discípulos, incluindo Tomé. 7 discípulos no lago de Genezaré. Depois mais de 500 irmãos. Você sabe por que a prova da ressurreição é verdadeira de Jesus? Sabe por quê? Antes que um ateu te para na esquina e fale: isso aí é mentira, não tem como provar. Vou te dar a primeira prova da ressurreição verdadeira. Se fosse uma mentira, eles nunca iam colocar mulheres para testemunhar. A mulher não podia testemunhar no tribunal em lugar nenhum. O peso da palavra de uma mulher na cultura judaica 2000 anos atrás era pé de 0. Se fosse uma mentira, eles iam colocar Pedro, João para testemunhar, para falar que viu Jesus ressuscitado. As pessoas, mulheres, se fosse uma mentira, nunca eles iam colocar mulheres para divulgar. Segundo, não foram só os 11 que viram Jesus ressuscitado. Eu acabei de te citar uma
lista que tem mais de 500 irmãos, ainda tem Tiago, os apóstolos, ainda tem os discípulos na hora da ascensão em Atos 1, quando ele vai subindo para o céu e todo mundo vai vendo. Se fosse uma mentira, só os 11 ia ver. Fala, não, só nós aqui que está no grupo batizado que viu ele ressuscitado. Só nós aqui que está perto dele que viu ele ressuscitado. O resto ninguém viu, mas é porque ele tem um pouco de timidez, ele é envergonhado, ele é ressuscitado, ele ficou mais na dele. Ia ser só os 11, por quê? Porque foi um caso inventado. Mas nesse caso, é tão verdade, que tem gente que nem era muito firme na igreja, mas falou assim, que ele está vivo, passou andando aqui um dia desse. Então tinha gente, muitas pessoas, além dos 11, viram Jesus ressuscitado. Que a terceira prova que Jesus ressuscitou é que ninguém mente para perder. O Império Romano estava matando quem falasse que ele estava vivo. Imagine você numa fila. Você está na fila, tem um aqui na sua frente, ó, e você está aqui. Aí da frente o carrasco vira e fala assim, Jesus morreu, está vivo. Aí fala, está vivo? Então vou te matar agora. Pegava lá um machado, uma espada, decapitava a pessoa. E o cara na sua frente, você é o próximo da fila. Cai a cabeça para um lado, o corpo para o outro. Você fala, meu Deus. Aí o carrasco vira, é você já até treme. É o que aconteceu? Vem aqui, Jesus morreu, está vivo. Se é mentira. Mas na hora, você fala, querido, deixa eu te falar um negócio. Coisa séria isso aqui, vem cá. Mentira, isso aqui me deram 40 denários ali atrás. Ali, tá vendo aquele menino ali? Viu que eu estava na necessidade, se aproveitou de mim, estou até entristecido com ele. Me deu 40 denários para me falar, mas não, tá morto, não sei nem cadê, não, nem conheço ele, para te falar a verdade. Tá morto, inclusive agora eu estou vendo aqui, parece que eu tenho um compromisso, a mulher falou para ele comprar um pomado, então fica com Deus aí, tá? Pode continuar decolando à vontade. Se é uma mentira, eu vou contar mentira para morrer. Eu vou contar mentira para perder. A pessoa quando ela conta uma mentira, Deus livre que você não conte uma mentira, mas a pessoa quando conta uma mentira é para ganhar, não é para perder. Mas era tão verdade, era tão verdade, que a pessoa via caindo cabeça para um lado, corpo para o outro, falava assim, você, Jesus morreu e está vivo. A pessoa falava assim, pode me matar agora igual ele. Isso não muda o fato que no terceiro dia a pedra foi rolada. Não muda o fato de porque busca ele não está mais aqui. O que está morto já ressuscitou e vive. É tão verdade, pode me matar, mas ele venceu a morte. Jesus aparece para essas pessoas. E eu não sei se você notou, mas eu estou te contando a história do que aconteceu pós-cruz. O que ele fez no mundo espiritual. Aí ele ressuscita para quem ele se apresentou. Até que chega o momento que Atos 1 ele fala assim, agora eu estou indo lá. Estou indo. Já andei 40 de vocês aqui ressurretos. Então agora eu vou ao Pai. Esse momento, como é que você imagina esse momento, irmão? Isso aqui tem que estar na tua cabeça, você sabe por quê? Porque a gente está acostumado só com a 7 sexta-feira da vitória. Você está entendendo? A gente está acostumado só de pensar nessas coisas. E isso daqui passa batido na mente nossa cristã. Jesus está com um corpo ressurreto. Eu já te falei que é um corpo diferente do corpo de carne e sangue. O corpo que ele morre na cruz é um corpo que sente sono, que sente fome, é um corpo que sente fraqueza. Isso aí é o corpo lá antes da cruz. Ele morre. Esse corpo é o ressurreto. Esse ressurreto, ele come com o pessoal, se alimenta, mas ele não depende mais de comida. Ele não está fadado à matéria, ele atravessa a porta fechada. É diferente esse corpo. Esse corpo é ressurreto. Ele tem algo diferente, que as pessoas já não conheciam ele de primeira, igual era no outro corpo. Aí esse corpo que é ressurreto ainda não é o corpo glorificado, porque ele mesmo orou na oração sacerdotal: Pai, torna a dar-me de volta aquela glória que eu tinha em então agora ele tem o corpo ressurreto, mas ainda não é o corpo final, ainda não é o corpo glorificado. Aí o que ele faz? Ele fala com os discípulos: vou subir então, porque eu tenho que ir, mas fica tranquilo que eu vou interceder o Pai e ele enviará o Consolador sobre vocês. Fiquem aqui orando, fiquem aqui clamando, fiquem buscando. Eu já fui a oferta, agora eu subo para ser o mediador e o sumo sacerdote de vocês. Vocês não vão orar sozinhos, eu vou orar vocês ante o Pai.
Eu sinto Deus aqui. Você sente Deus ou Deus não vem? Ele sobe. Os discípulos estão aqui, ó. Aí ele vai subindo. Aí eles, nossa, o que nós vamos fazer, gente? 40 dias, 2 pedras, não aguenta meu coração, não aguenta, lá vai de novo. Ele vai subindo. As nuvens vêm e cobrem ele. Aonde aparece um anjo e fala assim: varões galileus. Se alguém do lado não der aleluia, você vai pisar no pé dele. Eu vou fazer um apelo. Varões galileus, nessas nuvens que vocês viram ele subir, nessas nuvens, Glória, glória, não há promessa maior, não há esperança maior. Não há nada que eu possa falar que seja maior do que eu acabei de falar. A nossa esperança é um dia olhar para essas nuvens e não ver simplesmente o Samu de Bruxelas, de Luxemburgo. Não, é olhar para as nuvens e ver a imagem da semelhança do filme voltando sobre a terra. Quantos aguardam e esperam a sua vinda ansiosamente? Maranata! Levante a sua mão e dê glória para Deus aí, vai! Dê o teu melhor glória a Deus aí. Esse foi fraco, hein? Lassuri Calamai. Mas e aí, o que acontece quando a nuvem tampa? E aí agora? Os discípulos vão ficar lá orando, pedindo o Espírito Santo. Mas e Jesus? Jesus agora começa a fazer o caminho ao inverso. Porque Paulo fala assim, olha, ele é Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória. Imagine você. Oh, se você não prestar atenção, você perde mesmo. Vai para cá, minha pupila. Ele se despiu da sua glória. E ele desceu como servo humilde e obediente. Obediente para morrer em morte de cruz. Por causa disso, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, que colocou o seu nome acima de todo nome. O escritor aos Hebreus fala assim: depois de ter purificado todos os pecados, se assentou à direita de Deus o Pai. E Deus o Pai colocou o nome dele acima do nome de todos os anjos. Tem gente que acha que anjo é poderoso. Eu falei isso daqui um dia desse. Bom é serafim, querubim é uma coisa muito louca. Tu tem que conhecer o Jesus que está à destra do Pai, que é maior do que todos os anjos juntos. O Pai o exaltou. Sabe o que é isso? Jesus vai voltando, Jesus vai voltando. E agora a glória que ele tinha antes, o Pai vai devolver para ele. E a glória volta para Jesus, meu irmão. Aí muda tudo. Porque talvez eu possa até recitar o Salmo 24, versículos 7 a 10. Que eu não sei se foi um anjo, eu não sei se foi um ancião, não sei se foi um ser vivente. Mas talvez alguém gritou lá em cima: levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Jesus vai entrando aos céus. Ele recebe a glória que despiu. Recebe a glória que entregou. Glória a Deus. Ele chega ante ao Pai. E lá no céu, ele fica à destra do Pai. Três pessoas na Bíblia viram Jesus depois que ele foi glorificado. Esse é o terceiro estágio. Glorificado. 3 pessoas viram. O primeiro foi Estevão. Estevão, quando começou a ser perseguido, quando começou a ser apedrejado, no final da mensagem, não deixaram ele nem fazer apelo. No final da mensagem, pastor Arlen, concluindo o sermão, a pedrada começou a voar. E quando pedradas começou a bater nele, ele olhou para o céu e ele falou assim: olha aí,
Eis que eu vejo os céus abertos. E eu estou vendo Jesus à destra de Deus o Pai. Esse é o primeiro que viu Jesus glorificado. O segundo que viu era perseguidor da igreja. Eu não cabo com esse povo. Você vai ver se eu não cabo. Acabar com essa seita que está se formando. Eu falo de novo, que Saulo não saiu naquele dia para virar crente. Saulo não saiu naquele dia ouvindo irmão Lázaro na carruagem, falando assim: vamos ouvir aqui, de quem é a sua vida? Não, ele não saiu de casa querendo Jesus, ele não sai de casa querendo melhorar de vida, ele não sai de casa querendo se entregar ao Senhor, ele sai de casa para perseguir a igreja, ele sai de casa para prender crente, ele sai de casa para fechar a igreja, ele sai de casa com cartas de sacerdotes, dando carta branca para ele fazer o que ele quisesse contra os crentes. Ele sai de casa totalmente tomado pelo mal. Ele não quer, ele não queria, não estava no plano de Saulo, mas graças a Deus estava no plano de Jesus. Por isso que aparece. Talvez você conheça alguém, ou até você que está aqui nessa noite. O teu plano não era Jesus, o teu plano não era igreja, o teu plano não era caminhar com ele, mas graças a Deus que se você está aqui hoje é porque no plano de Jesus tinha teu nome. Por isso que você está aqui. No meu plano não tinha Jesus. Meu plano, eu queria ser médico, depois eu queria ser jogador de futebol. Eu acho que não é Jesus. E eu fui para outra direção da vida. E eu tinha muitos planos. E eu te falo uma coisa, eu não tinha plano, nos meus planos não tinha Jesus. Mas o senhor está aqui hoje, é porque nos planos de Jesus tinha eu. Aleluia! Glória! Talvez nos teus planos, se eu te perguntasse há 10 anos atrás, tu não ia querer ser obreiro, não ia querer ser líder de nada, não ia querer estar na igreja. Domingo na igreja, não aguento não tenho paciência para isso não e tudo mais. Nos seus planos não tinha nem Jesus constado lá. Mas se você está aqui dando glória a Deus, já tomou um cafezinho, sabe o que é? Porque nos planos de Jesus tinha teu nome. E ele vai te usar. Saulo não levantou. Eu disse hoje de manhã, eu vou dizer aqui também. Jesus não escolheu Saulo. Um dia uma pessoa estava tentando me convencer. Ela falou assim: não, Deus nos escolheu porque ele sabia, né? Sabia que a gente ia ser um pregador, sabia que a gente ia ser um pastor, sabia que a gente ia dar certo. Sabia. Ele fez. Aí ele sabia que Saulo ia virar apóstolo. Sabia. Ele parou de Saulo, ele parou na frente de Saulo. Saulo caiu cego no chão e falou assim: não tema não que vai ser pior para você, porque eu tenho um chamado para a tua vida, rapaz. Não é uma coisa que Deus está vendo. O que há de bom em Paulo é o trabalhar de Deus. Eu não estou pregando aqui para pessoas que é o barro que transformou em vaso. Eu estou dizendo que Deus pegou você ainda barro lá fora, jogou na roda da olaria, começou a rodar, foi trabalhando, foi apertando e fez de você um vaso escolhido na presença dele. Você não quis ser, ele te escolheu para isso. Ele não vê esse trabalhar, ele muda. Saulo não tem os planos de virar crente, mas Jesus tinha planos para a vida de Saulo. Por isso que ele aparece. Essa é a segunda pessoa que vê, não vou parar em Saulo. Essa é a segunda pessoa que vê Jesus já glorificado. Vê entre aspas, né? Porque bateu a glória. Pastor, e a terceira? A terceira. Todos os apóstolos tinham morrido. Todos. Pedro em Roma foi crucificado a pedido dele de cabeça para baixo. Que ia ser crucificado só. Ele falou assim: igual meu mestre, eu não sou digno. Vira a cruz de ponta cabeça. Homens que o mundo não eram dignos dele. Aleluia. Todos os apóstolos já tinham sido martirizados, a fio da espada, arrastados, esquartejados, todos martírios. Mas tinha um que não morria de jeito nenhum. Tinha um que não. Tu fala assim: cara, meu Deus, toma vitamina C. O que acontece se você morre? No dia que Jesus foi lá no lago de Genezaré, lá do Tiberíades, o mar da Galileia, é tudo a mesma coisa do mesmo lago. Ele chega lá, depois ele fala: Pedro, tu me ama? Eu te amo, passe lá minhas ovelhas. Quando ele acaba de falar com Pedro, ele fala com Pedro assim: é, Pedro, você vai ser fechado, e vai ter lugar que você vai querer ir.
Era o prenúncio da morte de Pedro, que ele seria crucificado. Aí Pedro falou, mas agora eu vou morrer, né? Aí ele olha para João e fala assim, e esse cara aqui? Jesus só tem com ele. Se ele vai me ver. Oh, aleluia! Se ele vai me ver vindo em glória. Aí o pessoal falou assim, nossa, esse homem, então parece que Jesus falou com ele que ele vai ser imortal, ele não vai morrer. O próprio João no Evangelho fala assim, Jesus não disse isso. O próprio João no Evangelho no finalzinho, depois ele fala assim, Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse que ia ver. Ele está com 92 anos. Quantos anos? Quantos anos? Não ouvi não, vocês estão me aguardando. Quantos anos? 92. Nisso já tem uma história do irmão que pegou um caldeirão, pastor, de azeite quente. Aleluia. O pentecostal já deu ei. Ei. Pegou aquele tambor de azeite, borbulhando, e falou assim, a morte vai ser louca, rapaz. Eu vou te jogar e tu vai morrer frito. Aí João, vai, tenta a sorte. Tenta a sorte, vamos lá. Pegaram o João, jogaram lá dentro, João cai, levanta. Oh, Deus. O imperador fala, não, espera aí. Ele quebrou o dedo e falou, mas que é isso? O que você tem? Uma promessa. Oh, meu Deus. Glória. Só essa promessa. Glória. Não dá conta de matar. Não deu conta de matar, pastor Alberto. Falou assim, não, vamos então fazer o seguinte, vamos jogar ele pro fim do mundo. Qual é o pior exílio que nós temos aí? Cadê a nossa listinha de exílio? Pega os pior. Ó, tem esse aqui que é ruim, esse aqui é 3 estrelas. Esse aqui é 4 estrelas. Agora tem um aqui que é brabo. Animal peçonhento, anda com corrente, bola de ferro do pé direito, que tem que ficar puxando a bola de ferro o dia todo. Tem animal peçonhento na ilha inteira. Tem que ficar trabalhando o dia quebrando pedra. Ele já tem 90 anos de idade. Esse aqui é brabo. Com nome. É mesmo? E tem Wi-Fi lá? Não tem Wi-Fi, não vai conseguir comunicar com ninguém. Então é lá que nós vamos jogar. Já que nós não conseguimos parar ele, separa ele de Jesus. Ah, coitadinho. Se tem uma coisa que Jesus não tem, é zona de limitação. Oh, aleluia! O diabo pode tentar te separar do amor de Deus, mas a minha Bíblia fala assim, nem as angústias, nem os problemas, nem a altura, nem a profundidade, não separar, nem a morte nos separará do amor de Deus. Vamos separar. Jogou lá em Pátios. João tá velhinho, puxando lá a bola de ferro, aquela coisa toda, quebrando pedra, não sei como. Será que aqui vai ser meu fim, exílio? Só que eu quero liberar uma palavra sobre você que não tem nada a ver com a mensagem, mas eu quero liberar mesmo assim. Libera ou deixa? Libera ou deixa? Os planos do inimigo para atrapalhar o projeto de Deus na sua vida vão acabar ajudando, impulsionando, porque Deus não conhece adversário que o vence. Podem tentar atrapalhar, mas vão estar ajudando para o milagre ser maior na tua história. Quem recebe essa palavra se manifeste com gentileza. Se é para Jesus, bate com vontade. Ele está lá na Pátimos para ser separado de Jesus. Interessante que eu gosto muito de interpretar o livro de Apocalipse de maneira cíclica, não de maneira cronológica e sequencial. O que isso quer dizer? A volta de Jesus e alguns acontecimentos são ensinadas 7 vezes, repetidamente no Deus. A prova disso é que no capítulo 1, aqui no 7, você já vê no versículo 7, João já está contando a primeira vez que ele vai voltar. E ele fala assim, vejam, ele vem com as nuvens do céu. Aleluia! E todos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era, que virá, o Todo-Poderoso. Glória! 哦 Glória a Deus! primeira volta já é contada aqui.
Mas aí eu tento imaginar a cena, sabe? O meu problema é que eu tento imaginar. Você quer imaginar também? Eu imagino o velhinho chegando na cela. Vou orar para dormir, né? Dobro o joelho, minha artrite, artrose, nossa, bico papagaio. Aquela tragédia, quebrando pedra, meu irmão, 90 anos. Eu fui jogar bola no dia desse dos jovens. No outro dia tá igual o paralítico do Santo Betesda. 90 cansado, dolorido, dobrou o joelho. Senhor, estou aqui, né? De repente ele sente algo diferente. Aleluia. Não é corrente de ar frio. Não é o sentinela que está passando para conferir se está tudo bem. Ele sente que foi transportado. Ele fala assim: será que eu estou com vertigem? Será que é tontura? Será que, nossa, a idade é uma coisa terrível. Mas aí ele sente uma presença chegando perto dele. Eu para te falar bem falado, eu gosto de ler. Eu vou ler alguns textos aqui, porque para mim eu acho que é para a gente não perder nada. Ele sente uma presença maravilhosa. Aí ele está nesse momento lá com ele. Eu estou conjecturando um momento de oração. Mas aí ele fala aqui no versículo 12 assim: quando me voltei para ver, ó, imagina a cena, ele está lá orando, de repente ele fala assim: quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e em pé no meio deles havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, os olhos como chão de fogo, os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. A voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Quando eu vi cair sobre seus pés como morto, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno, João. Aleluia! Dá para você imaginar essa cena? É o Cristo glorificado. E é interessante que João está arrebatado em espírito. Está arrebatado em quê? Arrebatamento de espírito. Quando Deus tira o espírito do corpo, e o corpo fica igual morto. Em alguns casos não tem nem pulsação. Ele arrebata João, o espírito leva para o céu. Quando está no céu, ele vê Jesus arrebatado em espírito. Ele vê Jesus cair igual morto. Imagina na skin do 92 anos. Deus. Em espírito ele cai como morto. Mas ele cair como morto não é o que me assusta. O que eu acho lindo é Jesus ir. Nessa ida aqui você já perdeu 2 aleluia, mas também já é. João está caído aqui igual morto. Ele chega e fala assim: ei, glória! Não tenha medo não. Tu não ficou no pé da cruz até o final comigo? Quem vai até o fim comigo, eu vou até o fim com ele. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Naquele momento que você estava no pé da cruz, ele não tinha completado, mas agora, João, agora eu completei porque eu tinha que completar. A chave da morte e do inferno está na minha mão. Eu sou o alvo e eu sou o ômega. Não tema, João, porque eu vou te mostrar o céu que eu estou preparando para a minha igreja. Aleluia! Glória a Deus. João levanta daquela situação. Vem as cartas das igrejas, mas eu quero passar para frente, que eu quero caminhar com você um pouquinho aqui no livro do Apocalipse. João é um sujeito privilegiado. Por quê? Porque ele conseguiu ver o Cordeiro no Jordão. Quando João Batista contou a história, um dos discípulos contou a história e falou assim: João estava num dia comum batizando as pessoas, pregando para os fariseus. Você sabe que João era meio nervoso, ele está falando: raça de víbora, vocês ficam nessa vida, e se converta, arrepende, dá fruto de arrependimento, e é você agora, e plum, vai, sai daqui, vai viver na Cristo, e não sei o que. João nervoso, atacado, aí dá correndo, de repente ele vira. E aí, João, não para a pregação, não. Ele fala: não, aqui aqui é diferente. Por quê? Por que você não vai pregar para esse homem? Porque não é ele que tem que vir a mim.
eu que deveria ir a ele. Mas ele é só um homem, né? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória! João Batista vê o Cordeiro no Jordão. João, o evangelista, esse que está escrevendo aqui, ele viu o Cordeiro na cruz. Quando a oferta estava sendo entregue. Mas no capítulo 5 de Apocalipse, ele vai ter o privilégio de ver o Cordeiro no trono. Eu vou falar a segunda vez. Ele vai ter o privilégio de ver o Cordeiro no trono. Não, se você crê que você vai ver também, você não pode ficar calado uma hora dessa. Ele vai ter o privilégio de ver o Cordeiro assentado no trono. E ele fala assim: então na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por fora, lacrado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Aí João olha para o lado e ele fala assim: então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes. E no meio dos 24 anciãos, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a parte da terra. Ele deu um passo à frente. Eu vou de novo, você pede muito aleluia. Ele deu um passo à frente, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, o Pai. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Quem tem oração lá? As orações do povo santo. E eles entoaram um cântico, porque lá tem ministério de louvor, lá tem hino naquele culto. O primeiro hino do culto, Raquel: tu és digno de receber o livro e abrir os 7 selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Vale glória a Deus nesse hino ou deixa? Não, se é para Jesus xoxo desse jeito, pode ficar sério. Vai fora, vai. Eu sinto Deus aqui. Acabou o primeiro hino do culto, Raquel. Vem o anjo e fala assim, vem João e fala assim: então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos. Você está achando que o céu está vazio? Calma, segura a tua emoção. Eu ouvi a voz de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz, segundo hino do culto. Ao segundo hino: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Eu vou dar glória. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Se você não der glória a Deus, você não entrou nesse grupo aqui, eu vou te dar a segunda chance. Depois eu ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, cantarem, tecer louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram
lhe adoraram. Esses 24 anciãos têm coroa na cabeça, mas a Bíblia diz que diante dele eles se prostram, tiram as coroas e falam: tu és santo, tu és santo. Você está imaginando o céu, meu irmão? Você está achando que carro da Tesla que é bom? Tu vai ver quando tu entrar no céu, aí tu vai ver o que é coisa boa. Eles se prostram diante do Cordeiro e adoram. Digno é o Cordeiro. João está tendo uma visão do Cordeiro vivo, do Cordeiro reinando, do Cordeiro no trono. Me desculpe você, mas eu não sirvo encarregado, eu não sirvo servo, eu não sirvo dominado, eu sirvo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lembra daqueles testemunhos? Lembra daqueles testemunhos que a pessoa falava assim: aí eu abri a Catatumba 13, que sempre tem uma 13, né? Eu abri a Catatumba 13, e na hora que eu fui fazer o belenco dele, bater o tambor, e jogar o búzio, e bater o tarô, uma voz falou comigo assim, dando uma potestade: não mexe nesse aí não. Eu sirvo esse. Eu sirvo esse, que protege em vida e depois que morre. Não, eu sirvo esse. Que a potestade é grande, o ritual é grande, mas não mexe nisso aí não, que isso aí não é meu. É de quem? É do Cordeiro, que é digno, foi morto, reviveu. Ele está no trono! A cara súria, manasséria, managai. Glória! O Cordeiro começa a abrir os selos. Ei, meu irmão, olha pra cá, olha pra cá. Quanto tempo você não ouve falar de volta de Jesus? Tempo, né? Cordeiro, vou te dar só um molinho aqui, só um pitaco. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Está preparado? Não, passou com fé em Deus, Deus vai me livrar disso tudo. E se não livrar, está preparado? Aleluia. Eu prefiro te deixar preparado e a gente não precisar. Mas se precisar, está preparado. Porque o Evangelho na sua essência foram pessoas entregando as suas vidas. Porque Jesus falou assim: quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. Mas quem quiser ganhar, perder-la. Ainda que eu entregue a minha vida, Jesus é glorificado em mim. Preparado pelo ensino da palavra? Tu começa a ouvir um hino da Cassiane, a pessoa te olha e fala: você é crente? Mas não, já vou mudar isso, não sei nem como é que entrou aqui. Imagina a pessoa te ameaçar de morte. Quer mais? Quer mais? Então a cada um deles foi dada veste branca. Lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntaram a eles depois de serem mortos. Isso é os crentes que vai morrendo. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. João conhece míssil? Aleluia! Vou perguntar de novo, que não é possível, sem fazer escola. Vou mais uma aqui, fingir que você não... João conhece míssil? Não. João conhece caça que explode? Conhece não? Conhece bomba atômica? Não. Mas sabe o que ele conhece? Então as estrelas do céu caíram como figos. Uma estrela caindo, o que é? Míssil. Guerra nuclear. Perto, né, Barão? Parecia que Jesus estava tão distante de voltar, mas agora parece que eu falei aqui, parece que ele falou: eita, Rússia. Vamos continuar? Eu quero aumentar o drama. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Joga uma bomba atômica no lugar para ver se não rebenta com tudo. Então os reis da terra, os governantes, os generais, preste atenção, os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas entre as rochas da montanha. Como é que é o nome disso? Bunker. Glória a Deus. Eu
Nas palavras de Billy Graham, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Oh, aleluia. Os sinais estão sendo dados para a volta de Jesus. Todos eles se esconderam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A ira é de quem? A ira é de quem? Pensei que era o diabo que estava vindo contra. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Mas tem um pessoal que sobrevive, é o que é fiel. Olha o capítulo 7. Depois disso eu vi uma imensa multidão. Eu vou estar lá, você não vai estar não? Eu vou estar lá, uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Eu sempre ouvi que o céu vai ter pouco crente, né? A porta é estreita, eu sei, a maioria vai de tobogã, mas o céu não vai estar vazio não, meu irmão. Eu vi uma grande multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Os anciãos, os 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando. Mais um louvor. Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força, poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Você já está entrando no céu comigo ou você já está do lado de fora até agora? Entra lá dentro comigo para você imaginar o que está acontecendo. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Eu vou dar glória. Eu vou dar glória. De onde vieram? Eu lhe respondi. Isso é João. Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam as suas vestes do sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, de dia e de noite servem em seu templo, e aquele que se assenta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome. Se você não der glória a Deus, eu vou fazer apelo. Nunca mais terão fome, nem sede. O calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará à fonte de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não, cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Cadê o santo? Cadê o obrigado, Jesus? Nunca mais terão fome. O sol não queimará. A Bíblia diz que Deus nos dará um corpo como o de Jesus. Não vai ter cansaço, fome. Uma boa notícia para você: não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter problema psicossomático, não vai ter, porque o Cordeiro será o nosso pastor. O Cordeiro nos guardará em todo tempo. Você notou porque eu falo o livro de Apocalipse é cíclico? Ele acabou de contar a vitória, vai contar os problemas de novo. Ele conta os problemas, conta a vitória. Conta o problema, conta a vitória. Se você pegar em forma cronológica, Jesus já voltou umas 5 vezes aqui. Mas só é uma? Então, caminha comigo. Olha no capítulo 9, no versículo 6. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Porque tem caso que o juízo de Deus, a morte aplaca, e eles vão viver. O rei ou o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon e no grego Apolimon, ele vai ser solto. Na sexta trombeta, versículo 16, versículo 14, a voz disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Eu não te falei agora que Jesus desceu onde tem anjo preso,
Falei ou não falei? Ele desceu onde os anjos estavam presos. Esses perigosos aqui. Só que aqui as pessoas vão atormentar. Mas ele desceu para falar assim: venci. A cruz venceu vocês. Pelo meu sangue. Vocês vão se preparando aí, viu? Vão se preparando. Porque o sangue que foi derramado naquela cruz vai estar sobre um povo. E vocês não vão conseguir tocar nesse povo, porque o sangue está sobre eles. Esses seres serão soltos sobre a terra. É Satanás em seu poder máximo. É Satanás com demônios e o inferno sendo solto em poder máximo. A Bíblia fala dessas 7 trombetas. E eu quero conversar sobre elas. Porque Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. Que é o que? Na casa de Paulo, dá até para ver quem anseia a volta de Jesus, que você vai dar um aleluia já já. Paulo está falando um monte de coisa na casa lá burocrática da igreja. Mas Jesus ressuscitou como o primeiro da colheita. E depois de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Tem gente do seu lado aí que quer ficar morto, né? Aí continua. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Olha como é que ele pega os crentes. Eu ia falar fofoqueiro, curioso. Mas Deus revelará você. Ó, vou parar aqui. Você quer ver? Maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Da última o quê? Da última o quê? Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram, olha, isso aqui, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, eu vou falar para nós aqui, porque Paulo falou para Corinto, o pessoal morreu, mas eu vou falar para nós, que eu creio que nós não vamos provar a morte, nós vamos ver Jesus aqui nessa vida. E nós os que estivermos vivos, também seremos transformados. Por nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, vou de novo, mas graças a Deus, terceira, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do Senhor Jesus. Ante a última trombeta, quer uma outra passagem aqui? Tu conhece essa que é boa? 1 Tessalonicenses 4. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta. Toque do quê? Toque do quê? Tu já leu Paulo falando agora, que era a última trombeta. Agora ó, tem um toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens. Você ainda crê nisso, irmão? Vou ler de novo então, só para te vacinar. Depois
com eles nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do nosso Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Sabe qual que é o ânimo da igreja? Sabe qual que é o ânimo da igreja? Não sei se você entrou aqui nessa noite com de coach motivacional. Você vai ser um coach aqui agora. Vou te pedir para você animar quem está do seu lado. Anima quem está do seu lado e fala assim: Jesus está voltando. Não, vira para quem está do outro lado, Jesus está voltando. Animem-se com essas palavras. Vira para quem está atrás, assim, Jesus está voltando. A animação, a motivação da igreja é que nós que estaremos vivos seremos transformados, arrebatados. Só que não vai ficar, glorifica o nome de Deus. Ao soar da última trombeta, vou ler para você o que acontece aqui na última trombeta. Olha aqui se não é Jesus voltando. O sétimo anjo tocou sua trombeta, o último, e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Aleluia! E ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos. Eu vou dar agora, eu não aguento. É tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos e os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição sobre a terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e no templo de Deus foi a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Eu estou dizendo que a Arca da Aliança não foi conquistada por Babilônia, está nos céus. Mas nós vamos ver o caixote de madeira. É a presença de Deus. Vou de novo, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Você já começou a imaginar isso de novo, irmão? Que tem muito tempo que tem gente aqui que não imagina o céu, hein? Tem muito tempo que tem gente aqui que não imagina. Do mesmo jeito que tem gente que não ouvia a palavra da cruz há muito tempo. Tem muita gente que parou de viver esperando Jesus voltar. Aleluia! Eu vou de novo com essa martelada, meu amigo. Tem que pegar na cabeça do prego. Pararam de viver esperando Jesus voltar. Tu vive teus problemas, tua empresa, tuas coisas, tua família, tua caixinha. E eu estou te lembrando a viva esperança da igreja. Aleluia! Ele não nos deixou órfãos, ele voltará para nos buscar. Você está vendo que é cíclico? Ele acabou de contar a vitória. Vai contar o dia agora da colheita. Em seguida eu vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Ó, isso aqui eu chego tremo. Uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use a sua foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra, encheu de uvas o grande tanque de prensada fúria de Deus.
As uvas foram pisadas no tanque fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava aos freios de um cavalo. O que há de acontecer? Isso aqui não é um livro de alegorias. Tem muita coisa na linguagem apocalíptica, simbólica, eu sei. Mas isso aqui não é um livro de Turma da Mônica, de ficção científica. Você tem duas opções: estar com o Cordeiro ou estar contra o Cordeiro. Aleluia. Nessa noite a vida e a esperança está sendo renovada no seu coração. Você pode estar aguardando o Cordeiro ou estar na mira do Cordeiro. Quem que você quer ser? Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar 2 minutos aí para você pensar. Quem que você quer ser? Porque hoje eu estou aqui, olha, vamos lá, vamos fazer, vamos ir, vamos lá. Quando o Cordeiro vir, não vai ter vamos lá. A foice está afiada. O 7º anjo que derramou a taça no ar do trono, veio um forte grito: está terminado. Mais uma vez ele termina mais um ciclo contando a história da volta de Jesus. Mas antes que você fique nesse dó menor e fale: nossa, pastor, mas e aí, agora você acabou de jogar essa ceifa aí, parece que a foice está afiada demais. Eu vou para Apocalipse 19 contigo. Depois disso eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Uma grande multidão clamando: aleluia, salvação, Glória a Deus. glória, poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade, vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes se ressoaram: aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram, adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: louvem nosso Deus. Eu vou falar com você: louvem nosso Deus. Eu vou falar com você: louvem nosso Deus. Todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Vou de novo: louvem ao nosso Deus. Todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão. Isso aqui para mim é o melhor ponto do Apocalipse. Ó, segura, segura. Como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos, a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho fino, mais fino, puro e branco, pois o linho fino representa os justos do povo santo. E o anjo lhe disse: escreva isso: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são verdadeiras de Deus. Que não é convidado para esse banquete, que vai para esse banquete. Quer imaginar teu Cristo aí agora? Quer imaginar? Não, quem quer? Levante a mão. Quer imaginar teu Cristo? Versículo 11. Eu vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Sua cabeça havia muitas coroas. Ele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo.
Ele vestia um manto encharcado de sangue. Glória a Deus, aleluia. E seu nome era a Palavra de Deus. Esse é o verbo. Esse é o Logos. Que João começou falando assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É ele que começa dizendo: no princípio era o verbo. O verbo era a palavra. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu. Ó, vou de novo. Vou de novo. Se você não está imaginando isso aqui. Os exércitos do céu, vestindo do linho mais fino, puro e branco, seguiram-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir nações. Ele as governava com cetro de ferro e esmagará as uvas do tanque. Tu viu na ceifa que vai esmagar as uvas, né? Ele esmagará as uvas do tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura das coxas, estava escrito o seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo em pé no sol. Aonde que o anjo está em pé, irmão? Aonde que o anjo está em pé? Eu vi um anjo em pé no sol, que gritava para as aves que voavam ao ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, generais, fortes, guerreiros dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Eu vou ler de novo, porque tem um glória a Deus aqui, você vai entender daqui a pouco. Então eu vou ler de novo. Venham que vocês vão comer a carne dos reis, generais, fortes, guerreiros, cavalos e cavaleiros. Esse crente do seu lado aí, talvez não tenha QI para ser sábio, forte. Talvez ele não tenha linhagem para ser rei. Talvez nunca foi general. Guerreiro, para trocar um pneu de um carro quase morre. Cavaleiro, não é. Mas essas aves que vão comer todos esses poderosos, não vai tocar na noiva. Pode ser inculto e incauto, pode ser semi-analfabeto, pode ter gente aí do seu lado que não é muito forte, é fraco, pode ter gente aí do seu lado que não tem nome de família conhecida, mas lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Lavou as vestes no sangue do Cordeiro. A taça da ira que será derramada no mundo não será derramada sobre a igreja. Você pode dar glória a Deus por isso ou não? Quando eu era mais novo, eu queria me rebaixar. Deus falou comigo. Já nasci com essa, né? Já foi desde o ventre. Você vai ser pastor e vai pregar e vai não sei o quê. Aí eu via meus amigos, um era médico, tinha outro que virava gerente de banco. E toda vez que tem um negócio das mães, né? Toda vez que as mães encontravam, falavam assim: olha, meu filho, gerente do banco, não sei quem e tal, e tá formando não sei o que, fez o curso não sei da onde, tá bombando, tá top. E o seu? A minha mãe estufava o peito. Aleluia. O meu? Ministro do Evangelho. Eu passei muito tempo que isso aqui é um dom menor dentro do meu coração. Que eu falava assim: meu Deus do céu, não sou nada nessa vida. Não tenho uma faculdade, não tenho um negócio. Ministro do Evangelho, que coisa que é essa? Mas é coisa que eu vejo aqui, ó. As aves vão comer carne de reis, generais, fortes, guerreiros, cavaleiros. Mas nós vamos estar dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. O que Deus te deu é maior. Vou falar de novo: o que Deus te deu é maior. Quer falar a segunda vez para quem está do teu lado? E é a segunda que eu estou pedindo. Fala assim: o que Deus te deu é maior. Na vida para quem está do outro lado: o que Deus colocou na tua vida é maior. Quantos preferem a graça de Deus
Deus do que tudo que o mundo pode oferecer. Reage essa palavra com glória. Depois, olha, eu tenho que terminar. Quer terminar comigo ou não? Depois eu vi a besta, os reis da terra. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse, né? Hoje tu sai daqui sem medo. Medo tem que ter quem não está do lado do cordeiro. Depois eu vi a besta e os da terra e os seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo, contra o seu exército. Calma, calma. Isso aqui eu dá vontade de eu esconder de vergonha. Eu vou ler de novo. Ó, dá vontade de esconder de vergonha. Depois eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava o cavalo. Quem? Jesus. Tá ligado, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Abriu a boca para falar, voar uma voz igual onda de oceano. Nossa, eu quero ouvir essa voz. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, maravilhoso. E eles se reuniram para lutar contra o do cavalo branco e o seu exército. Aí você fala, nossa, agora vai vir coisa pesada. É o Senhor dos exércitos. Mas a besta foi presa. Não, aí eu já dou aleluia. Glória a Deus. Não, tu não dá não. Mas ela foi presa. E com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto. Não, calma. Vou de novo, porque é muito rápido, né? Tu não está acostumado com o Apocalipse. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo. O apóstolo Paulo fala assim: se levantará o iníquo, se levantará o anticristo, falso profeta, anjo das profundezas, vem aquela miséria toda que eu já li aqui. O apóstolo Paulo fala assim: mas quando ele voltar, quando ele voltar, olha a linguagem de Apocalipse, com a espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco. O apóstolo Paulo fala assim: e com um sopro de sua boca, juntou a besta, o falso profeta, os exércitos da terra toda. Chega Jesus, não quer nem dar uma de espadachim. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Versículo que nós lemos em Mateus, Apocalipse 20:11. E eu vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele. Lembra o versículo que eu li lá de Mateus? Olha aqui a hora que ele cumpre. Vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Como é que esconde alguém onipresente? Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Eu começo a te falar que, se você estiver atento, você está vendo que a condenação é pelas obras, mas a salvação é pela graça. Para ser condenado, está dizendo assim, vai ser condenado pelo que fez. Para ser salvo, fala assim, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez na cruz. O mar entregou os seus mortos. A morte e o Hades também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Em este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Posso te dar uma boa notícia? Isso aqui agora é um Ré menor com baixo Dó. Eu não acredito em borracha no céu. Eu não acredito em borracha no céu. Se Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, não há borracha no inferno e nem no céu que apaga o teu nome no livro da
ele sabe que ele vai te levantar. Uma hora ou outra ele vai te levantar. O justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor colocará de pé. Amém ou não? A Bíblia diz que os nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estou dizendo que você ainda não tinha nascido, ainda não tinha nem entrado na vida diante. Mas Deus já tinha o teu nome lá. Nossa, glória a Deus, ou deixa passar direto, Deus já tinha o teu nome lá. Vamos entrar agora na apoteose? Eu só imagino depois disso tudo que nós leu aqui. Sabe aquele dia que a noite foi complicada, difícil? Teu filho passou mal, todo mundo passou mal, lá que todo mundo passou mal, a tristeza, a noite não passava. Sabe aquele dia que já passou um dia desse? Ia pro hospital, ia aquela miséria e não acabava. Mas aí amanheceu. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte... Você vai viver isso ou não? Você vai viver isso ou não? Porque às vezes eu não ouço a sua reação, eu acho que isso aí é para outra pessoa. Você vai viver isso, amém ou não? Então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Não é possível, vou ler de novo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Vai no aleluia ou não? Nem tristeza, vai no aleluia ou não? Nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu faço nova todas as coisas. Aleluia. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus. Aleluia. E ele será o meu filho. Glória a Deus. Eu não sei se você já leu, mas já aproveitando o ensejo, 1 Coríntios 15, versículo 23 em diante. Você sabia que no final aqui onde que eu estou? No final onde que eu estou? No final aonde que eu estou? Quando Jesus vence tudo, ele devolve o reino para Deus? Amém. Sabia que Jesus não fica reinando para sempre? Não, pastor, prova na Bíblia. 1 Coríntios 15, 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha aí, dá uma olhadinha. Béxica isso aqui. Olhou? Olha de novo. É necessário que Cristo reine, até que venha e tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que proferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus. Para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, eu não sei se você veio para Nissim hoje, mas tu tá comendo uma picanha. Eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A
cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Eu vou dar aleluia. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar. Glória a Deus. Nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal da cidade. Você está imaginando a cidade, irmão? É como se eu estivesse narrando para você uma cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição. Nossa, eu vou dar aleluia. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto. Isso aqui eu marquei na minha Bíblia. Verão o seu rosto. Eu vou olhar o rosto de Jesus. Tem alguém aqui que vai ver o rosto dele? Verão o seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, nem necessidade de luz ou lâmpada ou do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre todos e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Glória a Deus. Se você entrou aqui nessa noite e tem muito tempo que você não pensa no céu, Glória a Deus. hoje é a noite de você renovar esse sentimento aí, Aleluia, Jesus. porque nada mais pode te aquecer do que o céu. O último chamado do Cordeiro é justamente quando ele vem dos céus e fala assim: vinde benditos do meu Pai, dar-te a por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo.